Olá, a TVT faz 3 anos. Este 23 de agosto de 2013 tem um significado especial. Nascemos, engatinhamos e, naturalmente, andamos. Andamos firme em direção às novas ideias de comunicação e vamos em frente, com a certeza de que estamos colaborando para uma comunicação mais democrática no Brasil. Nós entendemos que as mudanças na área da comunicação são necessárias para o país crescer em qualidade de vida, para que a liberdade de expressão aconteça, no sentido de dar opção para a formação de outro pensamento, diferente e inovador, para os trabalhadores mostrarem que são também os atores nessa construção. Junto com a TVT, vários meios de comunicação têm esta mesma meta. Este programa especial, que comemora os 3 anos da TVT, é uma homenagem a eles, aos que aparecerão aqui nas reportagens e a todos que produzem uma comunicação progressista no Brasil. Então aproveitem este programa especial. Representantes dos trabalhadores se organizam e mostram que é possível construir uma comunicação democrática. Esta é a Rede Brasil Atual de Movimentos sociais saem dos bastidores, conquistam visibilidade e protagonizam ações transformadoras. Eu vou falar. Rádios e TVs comunitárias. É a informação do povo na boca do povo. Blogosfera no ar. O contraponto preciso dos blogueiros progressistas mostra o outro lado das notícias. Das bordas das cidades para o centro das capitais, a periferia dita um novo ritmo cultural. E se para construir um país novo que a gente quer, tem que ser com todo mundo, né? Comunicação horizontal de todos, por todos e para todos. São as tecnologias apontando novos caminhos. A gente vê ao vivo o que as pessoas estão comentando. Quem quer ter informação completa tem onde procurar. A construção de ferramentas inclusivas é um outro desafio da comunicação brasileira. A notícia não nasce apenas em uma comunidade, em um bairro. Ela pode e deve ser parte do processo de expressão popular com participação de fato. É nesse cenário de mundo globalizado vivido hoje que a regionalidade batalha por mais destaque e espaço. Desde 2006, o ABC conta com um veículo de comunicação diferenciado. O jornal ABCD Maior virou referência, não só na Grande São Paulo. É um jornal progressista, regional e formador de opinião. A reportagem de hoje é sobre a situação da estrada da Cama Patente, no bairro Alvarenga, em São Bernardo do Campo, no ABC. O repórter Renan e o fotógrafo Adonis caminham pela estrada e conversam com comerciantes e moradores do local para saber sobre os problemas da rua. Muitos buracos e remendos que atrapalham quem tenta pegar o ônibus, quem passa a pé e os carros. Mas a matéria não surgiu aqui. Ela já percorreu um longo caminho. Na redação do jornal ABCD Maior, Walter Venturini, o diretor de redação do jornal, recebeu uma ligação de um morador de São Bernardo do Campo. Ele contava que todos os dias, ao ir para o trabalho, passava pela estrada da Cama Patente e que a situação lá estava péssima. Walter levou a reclamação para a reunião de pauta, com os responsáveis por cada editoria do jornal. Pauta aprovada, a equipe sai às ruas para checar a informação. Jornalismo regional se faz com os protagonistas da região, a população. As pessoas hoje começam a descobrir que além da mídia tradicional, seja rádio, TV ou jornal impresso, começa a surgir uma mídia alternativa, a ABCD Maior no caso, que ela tem um olhar não só social, mas um olhar que privilegia os assuntos regionais, sem abrir mão, evidentemente, de informar as coisas que acontecem no país e no mundo. A gente faz diferente, a gente participa daqui, a comunidade nos acolhe, a gente se sente em casa, tem alguns locais, algumas casas aqui que a gente já conhece, sabe o nome da pessoa, é muito mais humano e mais próximo do leitor. Descrevi bem isso, é aquela foto que mostra o que a população passa todo dia aqui.
Além de ter um caráter regional, o ABCD Maior é um veículo progressista. O jornal surgiu a partir dos movimentos sociais, com o objetivo de mostrar o olhar diferenciado destes movimentos. É uma coisa que está no nosso DNA, é mostrar como é a visão dos movimentos sociais sobre as coisas que acontecem na região, acontecem no Brasil e no mundo. Progressista, regional e formador de opinião. Se a mídia tradicional insiste em dizer que é imparcial, o jornal ABCD Maior explica aos leitores que tem posicionamento. Imprensa imparcial não existe. É melhor você ter uma imprensa que fale, olha, eu tenho um lado sim, né, do que a imprensa que posa de liberal, mas tem um lado muito claro. Né? Mesmo que a gente apoie esse lado, vamos ouvir o outro lado. Então é uma coisa que a gente procura fazer o tempo todo. Os bancários estão junto com outros sindicatos na Rede Brasil Atual. As pautas são originais, nada de mesmice, de comunicação de uma mão só. No portal de notícias na internet, a comunicação democrática. A rede foi criada em 2009 e, além do site, também engloba a Revista do Brasil e a Rádio Brasil Atual. Dessa vez, vamos ver a reportagem do Carlos Carlos. Ele foi até a redação da Rede Brasil Atual e conferiu como tudo funciona, desde a construção da pauta até o contato com as fontes. Existe uma imprensa tradicional que está há mais de um século no mercado, aí, conquistando o público, e tem uma mídia nova que está chegando agora para disputar a atenção do público, para disputar a condição de referência de jornalismo junto às fontes. E a gente deixa para o nosso público, né? Para o leitor, para o internauta, para o espectador, para o ouvinte, deixa para eles julgar se é progressista, se é conservadora, se é de direita, se é de esquerda. O nosso papel é fazer um tipo de cobertura em cima do lance, acompanhando os fatos e permitir que as pessoas desenvolvam um espírito crítico e a sua capacidade de julgamento dos acontecimentos. A gente está sempre em contato com o pessoal dos movimentos sociais, eles estão sempre passando coisas para a gente está sempre monitorando os sites, redes sociais deles. A prioridade é mostrar para o público o que aquele movimento está reivindicando, qual que é a causa que leva aquelas pessoas para a rua. E não necessariamente falar que atrapalha o trânsito. A manifestação é por tais motivos, organizada por tais organizações, por tais pessoas. E lá no final você aproveita para prestar o serviço. Olha, não venha por essa região porque o trânsito não está bom por causa disso. Tem uma matéria que a gente fez na época das eleições que eu achei bastante legal porque ela mostrou uma coisa que ninguém estava mostrando. Na época que o Russomano estava muito bem nas pesquisas, o lado progressista achava que ele ia para o segundo turno e tal, e assim a gente mostrou que o Russomano era um cara muito ligado à indústria das armas, né? Que era uma coisa muito preocupante, mas que a mídia não mostrava, né? Então é uma coisa que as pessoas precisavam saber, no entanto ninguém sabia. Para quem quiser acessar a rede na internet, como é que faz? Acesse www.redebrasilatual.com.br e também aí pelo Twitter, pelo Facebook, circulando aí pelas redes sociais, você acha a Rede Brasil Atual, ou então na própria página da TVT, vai lá, tem o link para a nossa página. Nestes 3 anos de TVT, a gente tem mostrado aqui que comunicação é coisa de trabalhador. Márcia, diariamente, em toda a nossa programação, o trabalhador tem voz ativa e expressa sua opinião sobre os mais diversos assuntos. Quantas vezes já acompanhamos as mobilizações de várias categorias, entre elas a dos bancários? E eles têm uma comunicação forte. Por exemplo, há 90 anos, a Folha Bancária vem construindo o jornalismo mais próximo dos trabalhadores, investindo em tecnologia e comunicação para que a informação chegue à base sem ruídos. Márcia, você trabalhou bastante na construção desse programa especial de 3 anos da TVT, né? Até que nós vamos ver agora mais uma reportagem sua. É que vale a pena conhecer de perto o sistema de comunicação do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região.
E nesse momento, Bancário em Debate, nós vamos falar, claro, da nossa campanha nacional 2013. Há 2 anos, os trabalhadores bancários têm oportunidade de conversar ao vivo com a presidenta do sindicato, Juvândia Moreira. Além do Momento Bancário com a presidenta, 2 repórteres e 2 editores fazem a cobertura diária das atividades do sindicato com matérias para a Web TV. Nós investimos muito em comunicação, porque a gente acha que é exatamente isso que o sindicato tem que fazer, se comunicar com a sua base. Nesta redação, na sede do sindicato, trabalham todos os jornalistas que atuam nos diversos veículos de comunicação da categoria, entre eles a Folha Bancária. Há 90 anos, logo depois da criação do sindicato, já era lançado este, que é um dos mais antigos jornais da imprensa sindical. Hoje, a Folha tem tiragem de 100 mil exemplares, distribuídos em cerca de 4 mil postos de trabalho. Além de informar, a Folha tem a missão de atrair o bancário para o sindicato. Eu levo o jornal, entro na agência, bom dia, já recebo a folha bancária. A gente busca fazer não só uma entrega fria, é uma entrega com qualidade. Tem ponto de vista em relação à conjuntura, né? Ao que está acontecendo naquele momento, que você só vai ouvir nesses espaços alternativos ou espaços dos trabalhadores. Dinamismo, imediatismo, notícia fresca. A gente mostra agora que a Rádio Brasil Atual consegue dar informação, destacando, antes de tudo, as causas sociais. Diferente de outras rádios por aí, a Brasil Atual tem um objetivo claro. É uma rádio destinada para aqueles que não têm espaço para se expressar nas mídias tradicionais. Eu fui lá ver. Está na hora da participação do Clemente Gans Lúcio, que é diretor técnico do DIEESE, colunista, participa diariamente aqui do Jornal Brasil Atual. Hoje ele vai falar sobre o emprego no interior do país. O emprego cresce mais forte no interior. No Jornal Brasil Atual, esta é a rotina. Todas as notícias são do interesse direto do trabalhador e apresentadas do ponto de vista do cidadão comum. O jornal é o carro-chefe da programação da rádio no ar há 9 anos. A ideia era montar um programa de rádio jornalístico para atender a demanda de movimentos sociais, do mundo do trabalho e direitos humanos, que não tinha nenhum programa. O depoimento de Manuela... No início, a programação da Rádio Brasil Atual alugava espaço numa rádio AM. Há 1 ano está no ar em 3 frequências próprias em FM, na região metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista e no Noroeste Paulista. A concessão foi dada à Fundação Sociedade de Comunicação, Cultura e Trabalho, entidade sem fins lucrativos, mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em conjunto com o Sindicato dos Bancários de São Paulo e a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Agora nós estamos na nossa própria FM, que é a Rádio Brasil Atual, que é o momento agora de conquistar um público maior, montar uma grade de jornalismo, de música popular brasileira, enfim, fazer aquele slogan que a gente criou lá atrás, que é as notícias que os outros não dão. A Rádio Brasil Atual, essencialmente, é progressista. Por quê? Porque ela dá voz ao sem terra, porque ela dá voz ao sem teto, porque ela dá voz aos índios, dá voz aos quilombolas. Outro exemplo da atuação democrática da Rádio Brasil Atual foi a cobertura das manifestações organizadas pelas centrais sindicais no dia 11 de julho. Ao contrário do registrado nas emissoras tradicionais, as manifestações reivindicando pautas históricas dos trabalhadores ocuparam a programação do dia inteiro. O que é o rádio, né? O rádio ao vivo, aquele pulsar, aquela coisa, né? Até com seus defeitos, é claro, mas com o pique do rádio e o apoio da TVT, da Revista do Brasil, do portal da Rede Brasil Atual, todo mundo colaborando conosco, que a gente precisa construir essa mídia alternativa cada vez mais. Essa liberdade jornalística é raríssima, é raríssima. E aqui na Rádio Brasil Atual a gente tem isso, com muito orgulho. Esta é a Rede Brasil Atual de Rádio. A próxima matéria que vocês vão acompanhar mostra uma experiência que é orgulho para todos os trabalhadores. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC tem o único jornal sindical com distribuição diária. Estamos falando da Tribuna Metalúrgica. Com uma tiragem de 40 mil exemplares, o Jornal dos Metalúrgicos do ABC faz da comunicação um instrumento essencial na luta da classe trabalhadora. Um jornal progressista e de vanguarda há 42 anos. A Tribuna é o único jornal diário sindical do mundo.
E a Tribuna continua vanguarda porque ela está indo para essas novas mídias. O que vocês querem que os trabalhadores, de uma forma geral, pensem da Tribuna? Que ela está refletindo o pensamento deles. Se a gente conseguir, e não é sempre que a gente consegue, ao contrário, se nós conseguirmos refletir os anseios dele e o que eles estão querendo fazer para mudar isso, nesse sentido a Tribuna é progressista. Hoje, por exemplo, eu estava lendo a matéria que saiu na Folha de São Paulo sobre esse PL 4330 que nós estamos fazendo a vigília. Tem uma declaraçãozinha de um trabalhador no pezinho da matéria e ainda meio distorcida. Uma matéria desse tamanho. Está lá o trabalhador. Na Tribuna, o trabalhador está aqui, ó. O trabalhador acredita na Tribuna. Então é a partir dela que ele se une, que ele reclama, que ele protesta em primeiro lugar, para depois a gente fazer outras ações mais contundentes. O esforço dos trabalhadores e movimentos sociais para democratizar a comunicação no país é o assunto do comentário de Walter Sanches, presidente da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho. Acompanhe. Esses 3 anos de TVT, a gente já tem algumas coisas para comemorar, né? Primeiro, a gente poder ver que começa a transformar na realidade aquilo que os metalúrgicos do ABC, há 30 anos, colocaram-se como tarefa, né? Que é retratar o trabalhador de uma forma real. Hoje, mais gente, mais sindicatos, mais movimentos sociais percebem a importância estratégica da comunicação para que a gente possa fazer o país avançar com mais democracia. Democracia plena é todo mundo, inclusive, poder se ver e se reconhecer nos meios de comunicação. Esses veículos todos que nós estamos construindo, né, a Revista do Brasil, a Rede Brasil Atual, a Rádio Brasil Atual, o ABCD Maior, enfim, todos os veículos de comunicação que nós estamos produzindo são resultado de uma decisão, de um investimento maciço nessa área. É um esforço que os trabalhadores têm feito para poder construir uma comunicação mais democrática que dê voz aos movimentos sociais. Isso tem que dar certo, né, para que outros movimentos sociais percebam que é importante investir nessa área para que a gente possa construir um Brasil mais democrático. This afternoon.